London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Alô? Parabéns por chegar ao seu segundo estadia, mas acho que a partir daqui as coisas vão ficar mais complexas. FNAF 2 foi onde a história teve uma grande expansão, e põe grande ênfase nisso. Sua narrativa é cheia de informações, novos detalhes, respostas ao primeiro jogo e até uma cronologia para decifrar. Todos esses fatores naturalmente tornam o vídeo mais longo, então peço que fique bem acomodado e preste bastante atenção no vídeo. Primeiramente, vamos começar pelo local em que o jogo se passa. Estamos em uma nova versão da Freddy Fazbear's Pizza. Na verdade, se trata de uma reabertura com versões repaginadas dos mascotes, os animatrônicos toys. Mas mesmo com a novidade, a Fazbear Entertainment não tem a confiança das pessoas devido a um incidente no antigo estabelecimento, que manchou sua reputação. Como vimos no jogo anterior, houveram desaparecimentos de crianças e isso ficou marcado na história da Freddy's, mas é por essa razão que agora eles estão investindo na segurança. Para prevenir que isso não se repita, os toys foram programados com reconhecimento facial e banco de dados criminais, assim podendo identificar qualquer criminoso se esgueirando lá. Mas se esses robôs fossem mesmo seguros, não teríamos segundo capítulo. O vigia relatou que eles estavam andando de madrugada e tentaram entrar na sala dele. Por medo, ele saiu do turno da noite e foi para o dia, e a vaga noturna que ficou disponível foi logo preenchida pelo segundo vigia, o seu personagem, Jeremy Fitzgerald. Logo na primeira noite, ele percebe que os toys realmente fazem o que os relatos diziam, e nas câmeras se nota que os antigos mascotes ainda estão guardados nos fundos. Eles também conseguem se levantar e ir atrás dele com o mesmo instinto assassino do primeiro jogo. E ainda há mais um antagonista fora dos dois grupos, o Puppet. Ele é uma marionete que fica adormecida numa caixa de música, mas que desperta caso a música pare e, uma vez fora, nada o fará voltar até alcançá-lo. Sua aura é tão tenebrosa que até Ralph expressa desconforto quando fala dele. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. Sim, Ralph está de volta e bem vivo, o que significa que esse jogo se passa antes do primeiro. E não é porque tem um 2 enorme no nome que significa que a história é uma continuação. Nesse caso, é antes, mais especificamente em 1987. Mas isso vai fazer sentido mais pra frente. Por enquanto, vamos focar na história que o jogo quer contar, as origens dos antagonistas conectadas a um longo histórico de tragédias na Fazbear Entertainment. Vemos dois fantasmas se manifestando no jogo que representam justamente a agonia de toda a tragédia acumulada por anos. E essas tragédias, as mesmas que deram vida aos 11 animatronics, são mostradas através de minigames em gráficos 8 bits. Vamos começar pela origem dos mascotes originais, já que isso nos dá uma recapitulação do primeiro jogo. Esses mascotes vieram da Freddy's original, a mesma que fechou as portas e foi abandonada. Eles foram trazidos para cá para continuarem como atrações, mas como não se adaptaram com a nova tecnologia, foram descartados nos fundos e agora são usados apenas como peças reservas para os toys, os que foram feitos no seu lugar. O minigame Foxy Go mostra o Foxy clássico entretendo 5 crianças na antiga Freddy's, mas na terceira rodada, a silhueta de um homem aparece contemplando, sorridente, as mesmas 5 crianças, todas sem vida agora. Isso é um retelling dos assassinatos de 1985 contados no primeiro jogo, confirmando que as vítimas desaparecidas foram de fato mortas, e o homem que as assiste sorrindo é seu assassino, William Afton, que após matá-las, escondeu seus corpos dentro dos trajes e seus espíritos se tornaram um com suas prisões robóticas. Mesmo desativados durante o jogo, ainda são capazes de se levantar.
Agora vamos finalmente para os antagonistas desse capítulo, os animatrônicos toys. Os mesmos que foram feitos para serem seguros, mas que atacam pessoas e compartilham da mesma agenda assassina dos anteriores. Dentre esse grupo, o mais curioso é o Mangle, que tem a aparência desmembrada e se pendura pelos tetos para atacar por cima. Ralph explica que ele é tipo uma versão Netflix do Foxy, que foi posta na Kidscope para interagir diretamente com as crianças. Mas acontece que crianças são crianças e elas desmontam todos os dias, até eventualmente ser deixado de lado pelos próprios funcionários e se tornar um brinquedo de montar e desmontar. Mangle, que significa estropiado, é só um apelido, pois o seu nome original é Funtime Foxy. Ralph tenta explicar a hostilidade dos toys contando que alguém alterou a inteligência artificial deles, mais precisamente o reconhecimento facial. Então é como se eles enxergassem todo mundo como criminosos. Mas existe algo muito mais sério que isso acontecendo lá, pois ele cita que a polícia está investigando o lugar pouco depois de mencionar alguns rumores, mas ele não pode contar o que aconteceu. Okay, so just to update you, there's been somewhat of an investigation going on. We may end up having to close for a few days, I don't know. Se Ralph não pode contar, Save Them mostra. Nesse minigame você controla o antigo Fred seguindo o Puppet pelo restaurante de FNAF 2. Sabemos disso porque o mapa condiz com o layout da pizzaria, só que nesse cenário podemos visualizar poças de sangue e corpos sem vidas apoiados na parede. Esse minigame nos mostra que, mesmo com todas as prevenções, aconteceu aquilo de novo, aquilo que todos temiam. A tragédia se repetiu e mais vítimas foram feitas. Mas assim como houveram outras 5 crianças, há 5 novos animatrônicos OX, o que significa que as vítimas recentes possuíram os toys. E isso explica um dos comportamentos citados na chamada. They interact with the kids just fine, but when they encounter an adult, they just stare. Gentis com as crianças, OX com os adultos. E esse é exatamente o mesmo comportamento que Olhos Prateados descreve de um animatrônico possesso. Ou seja, tanto os novos quanto os antigos são assombrados por almas de crianças, mas além deles há mais um personagem possuído que vai entrar no próximo capítulo. A história de origem do Puppet é a mais importante deste capítulo. Ela acontece em 1983, 4 anos antes do jogo, e é contada pelo minigame Take Cake to the Children. Enquanto vemos uma antiga versão do Fred entregando bolo às crianças, há outra criança isolada trancada do lado de fora, e enquanto chora, um carro suspeito se aproxima e para. O motorista que desce é William Afton. Ele a mata, volta para o carro e vai embora. O espírito dela perdura na calçada e o Puppet ataca a tela. Aqui conta a história de uma criança que se tornou apenas a primeira de muitas vítimas de William Afton. Há 4 anos sua alma está no Puppet, sendo as marcas da máscara a manifestação de suas lágrimas, a lembrança de seus últimos momentos em desespero na frente de seu assassino. Mas não só foi mostrada a primeira tragédia causada pelas mãos de William, como o lugar representado ali é o primeiro estabelecimento da franquia. Esse pequeno retângulo com o urso no centro não é nenhuma das pizzarias da Fred's, mas sim um restaurante ainda mais antigo, chamado Fredbear's Family Diner. E esse não é o Fred, mas o seu antecessor, Fredbear. Na quinta noite, Ralph cita a Fredbear's Family Diner a chamando de restaurante original, nada mais justo, mas informa que foi fechado há anos. We're going to try to contact the original restaurant owner. I think the name of the place was Fredbear's Family Diner or something like that. It was closed for years though. I doubt we'll be able to track anybody down. O motivo do fechamento não é explicado diretamente, mas se no mesmo jogo tem um minigame mostrando uma tragédia acontecendo lá, então é bem razoável que essa seja a razão do fechamento. Provavelmente o incidente afastou os clientes e deixou os donos sem escolha. A trilogia Olhos Prateados não só reitera essa narrativa, como acrescenta um detalhe muito mais trágico. Anos antes dos assassinatos da Fred's, outra criança sofreu o mesmo destino nas mãos de William. A vítima foi uma menina de 3 anos chamada Charlotte Emily, a filha de um dos donos da Fredbear's Family Diner. Foi o luto de um pai que fechou as portas da lanchonete para nunca mais serem abertas. Por mais que o livro não seja canônico,
As histórias contadas nele fazem paralelos a narrativas dos jogos. Ambas as crianças foram as primeiras vítimas em seus respectivos universos, ambas tiveram suas mortes conectadas ao primeiro restaurante, então ambas versões da Fredbear se fecharam por causa dela. E não me precipitando com os próximos jogos, mas foi confirmado que Charlie realmente é a criança do minigame, a mesma que se torna o Puppet. Mas o mais interessante na Charlie é que, por mais que ela seja a primeira vítima, ela não guarda nenhum rancor de William. Em nenhum momento ela busca vingança. Pelo contrário, ela é a alma mais pura do jogo e seu papel é proteger as outras crianças como se fosse uma guardiã. The others are under my protection. E além disso, ela teve um papel crucial na possessão dos animatrônicos. Em Give Gifts, Give Life, vemos Puppet primeiro entregando presentes para os espíritos das crianças, para depois entregar a desvida. Ela entrega as máscaras de cada um dos mascotes para seus respectivos espíritos, e estes aceitam suas novas identidades. Ela os deu uma segunda chance, despertando seus espíritos dentro dos animatrônicos. Mas como eles foram trazidos de volta por uma força externa, eles agem como animais instintivos, sem memórias ou discernimento, incluindo o Golden Freddy. Ele também aparece no minigame quando esse se encerra. Menos de 1 segundo antes de seu ataque, o quinto corpo aparece, reiterando a identidade de Golden Freddy como a quinta criança, também trazida pelo Puppet. Mas mesmo que tenham se tornado como animais, Puppet os deu uma segunda chance, e sendo mais consciente deles, os deixou sob sua proteção. Nós também o vemos tentando ajudar os espíritos dos Toys no minigame Save Them. Uma voz robótica soletra a palavra salve-os, porém, as chances de William Afton em pessoa aparecer e o responder com "Você não pode. Você não pode salvá-las". O motivo de William aparecer como Homem Roxo nos minigames é devido ao fato dele não ter tido uma identidade estabelecida quando o jogo saiu. A ideia era ser representado por silhuetas de um homem misterioso, cujas únicas características seriam seus olhos vazios e o sorriso sádico, como quem sente prazer na crueldade. Já a cor roxa é associada com vilanismo, e até mesmo fora da franquia ela foi usada em sombras. Pega como exemplo o Gecko Moria de One Piece. Mas se você olhar bem para o sprite dele, percebe que há um distintivo no peito, o mesmo tipo usado pelos vigias, o que significa que Afton estava infiltrado na Freddy's como um guarda noturno. Nas chamadas, Ralph menciona um guarda que veio antes de você, o mesmo que primeiro relatou um comportamento errante dos animatrônicos e se transferiu para o turno do dia. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week but complained about conditions. We switched him over to the day shift. Aquele era William Afton o tempo todo. Era ele quem estava no turno do dia observando os animatrônicos, enquanto seu personagem trabalhava no turno da noite, sobrevivendo dos monstros que ele criou. Tanto o filme quanto os livros mostram Afton usando identidades falsas para se infiltrar nos lugares. Olhos Prateados o descrevia como um homem robusto que parecia um Papai Noel bom com finanças, mas após cometer os principais assassinatos, ele saiu da cidade e só retornou anos depois completamente irreconhecível. Abre aspas. Havia algo quase imediatamente desagradável sobre esse homem. Ele era alto e um pouco magro demais para o seu uniforme, que se enrugava nos ombros e na cintura, como se ele já tivesse sido um homem mais robusto, mas que de alguma forma perdeu seu peso devido a uma doença ou tragédia. Sua pele era amarelada e seus olhos eram marcados por linhas grossas, aumentando a impressão de uma saúde debilitada de longa data. Fecha aspas. Olhos Prateados, capítulo 6. Assim ninguém o reconheceu, porque ele se tornou a sombra do homem que era antes, mas ao mesmo tempo é o reflexo do monstro que sempre foi, sem o carisma mascarado de um homem de negócios. Mas assim que a polícia investigou os novos assassinatos, William soube que seu disfarce não ia perdurar e foi embora, deixando a vaga do dia disponível. When we get it all sorted out, we may move you to the day shift. Our position just became available. Quando seu personagem passa da sexta-noite, ele é mandado para o turno do dia para substituir a vaga que o William deixou.
Você recebe seu cheque de pagamento da última noite, datado de 1987, e na manhã seguinte Jeremy trabalha seu primeiro dia como guarda diurno. Segundo Ralph, ele tomaria conta de uma festa de aniversário, estando uniformizado perto dos animatrônicos. You'll be on day shift. Wear your uniform. Stay close to the animatronics and make sure they don't hurt anyone, okay? Se isso pareceu uma péssima ideia para você, é porque foi mesmo, pois embora o jogo não conte, foi nesse dia que Jeremy se tornou a vítima da fatídica mordida de 87. E é por essa razão que, mesmo o jogo se passando no ano de 87, não houve nenhuma menção da mordida, porque ela estava prestes a acontecer e você seria a vítima. Esse fato foi confirmado em The Week Before, onde, resumidamente, Ralph digitou a senha 1987 no telefone e escutou seu próprio áudio anunciando a vaga diurna para o Jeremy. Hey, good job, night 5. Keep a close eye on things tonight, okay? We don't have a replacement for your shift yet, but we're working on it. Hang in there. Good night. Jeremy passou o resto da vida em estado vegetativo, sem poder falar nada, porque perdeu seu lobo frontal, que é a parte mais importante do cérebro. E não só teve consequências para o Jeremy, como os próprios animatrônicos foram restritos de andar durante o dia. E isso será mencionado anos depois, em FNAF 1. They used to be allowed to walk around during the day, too. But then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? E eis a ponte entre um jogo e outro. Na sexta noite recebemos um jornal anunciando o fechamento da nova Freddy's. A manchete diz que os toys serão descartados por mau funcionamento e os antigos serão mantidos para uma possível reabertura. Ou seja, FNAF 1 vai acontecer na próxima reabertura, com os animatrônicos originais estando de volta. Mas novamente, como na história anterior, William continua solto, impune de suas consequências, mesmo depois de ter difamado, destruído e trazido dor para tantas pessoas. Mas é essa ponta solta que nos guiará para a conclusão de uma trilogia. Seeing you powerless is like music to me.